Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Esse é o primeiro grupo de estudos da Liga de Políticas Públicas PUC-Rio do semestre de 2021.2. Vamos falar hoje sobre o direito ao acesso à informação. E os integrantes do grupo são Ana Diamante, Lucas Matias, Vitor, Daniel Venstock, Lucas Dantas, Clara e Eduarda França. Podem começar. Oi, gente, boa noite. Vou começar falando. E para começar a falar sobre direito a acesso à informação, eu queria começar falando sobre, pegando pela perspectiva da Hannah Arendt, que no texto Verdade ou Política dela, ela coloca, entre outras teorizações, ela coloca principalmente que existiriam dois tipos de verdade, uma verdade racional e a verdade factual. Pode passar. As verdades racionais, elas seriam as verdades ditas científicas, as verdades de teoria, as verdades filosóficas, as verdades matemáticas, como, por exemplo, como está aqui no slide, tem a teoria da relatividade ou filosofia platônica, que são que, para a gente que estuda no mundo acadêmico, é o que se englobaria no campo da racionalidade mesmo. No que ela diz respeito sobre as verdades factuais, é o que o nome diz mesmo. As verdades factuais se referem a fatos, eventos, coisas que de fato aconteceram e que, de acordo com ela, teriam resultado invariável de homens que vivem e agem conjuntamente. A verdade factual, no caso, seriam eventos históricos, eventos que marcaram e podem ser ditos de acordo com o conjunto, a ação conjunta dos homens. Pode passar. No que ela diz, ela coloca que em regimes democráticos surgem diversas visões sobre o que é a verdade, né? E a verdade pode divergir entre fato e opinião. A verdade de cada um, a verdade individual, pode divergir na verdade da verdade geral, da verdade do que realmente aconteceu, como a gente vê em casos hoje em dia de defesas próprias sobre as pessoas defendendo coisas que elas acreditam, falando que no caso é a opinião delas. Aí a gente coloca essa frase que é: a liberdade de opinião é uma farsa, se a informação sobre os fatos não estiver garantida e se não forem os próprios fatos objetos de debate. Porque a Hannah, ela por mais que pontua que isso acontece, ela não concorda. E a opinião é uma colocação variável, por mais que defendida, o nosso direito absoluto. Ela, na verdade, é só variável, ela não de fato é real. A liberdade de opinião, ela pode se tornar perigosa, né? Justamente por essa variabilidade, porque ela não é baseada em concretude nem nada. As visões de mundo sobre determinado assunto são válidas, as opiniões são válidas, mas elas têm que ser factuais para poder ditar a realidade. A gente não pode ditar nossa realidade simplesmente por opinião. Pode passar, por favor. Assim, mudar ou ocultar fatos históricos pode ser um mecanismo de poder. Ela coloca isso, porque uma pessoa que não conhece ou não tem conhecimento do contexto geral, ela está fadada a sucumbir a uma narrativa que seria mais conveniente à experiência pessoal dela. Então, como a frase famosa diz, né, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. É a perpetuação de um mecanismo de poder através da ocultação ou mudança de fatos históricos. E como a Hannah coloca, como em outros livros dela, sobre totalitarismo, ela coloca que esse tipo de atitude é usada por regimes autoritários para mudar em razão da própria narrativa, ao próprio benefício. É uma estratégia de pontos políticos a fim de benefícios pessoais. Pode passar. O que a Hannah coloca é que, por mais que exista, principalmente no texto Verdade Política dela, é que existe uma diferença muito grande entre a verdade factual, a verdade do que de fato aconteceu, e a mentira. A diferença é que eles são, obviamente, opostos. Ela coloca e enfatiza que um erro, ele não é uma mentira. Um erro, ele está, na verdade, condenado
ele está direcionado à busca da verdade. A mentira não. A mentira desde o início está buscando a mudança total da narrativa. E sobre a mentira, ela coloca com muita pontualidade que existe uma ação da mentira. Existem comportamentos inerentes do mentir e da verdade. No caso, o fato, o caráter contingente dele, como ela coloca, é que ele é inativo. Ele por si não afeta nada, porque o fato é simplesmente um fato. O fato ele simplesmente dita a realidade dele. Ele analisa isso, simplesmente diz. A mentira não. A mentira por si só, ela age de forma a mudar isso tudo. A mentira, ela é um elemento de mudança. Porque você, desde o início, está procurando mudar, seja a realidade, a seu bel favor. E, na verdade, perdão, a falsidade é uma forma, né, de que é usada, principalmente pela mudança de narrativa, ela é usada no papel político, consequentemente. O papel político que em si ela coloca como ele procura dizer a verdade, a política em si, mas ele age de forma persuasiva, porque as pessoas, os políticos entendem o ambiente em que vivem, o ambiente deles, no caso, um ambiente persuasivo, onde precisa de argumentos que precisam de esquinas e desvios. E só por isso, por mais que seja benéfico ao grupo, independente da verdade que está sendo dita por aquele político, a o simples fato dele ser persuasivo não corrobora no benefício do grupo em si, por mais que ele procure isso. Então, ela coloca numa frase que é de importância, porque ela está procurando dividir isso no quarto capítulo do texto, que é: quando essa verdade se torna uma opinião dominante entre os que são opinião, aquele que diz a verdade de fato, quando penetra no domínio político e se identifica com qualquer interesse particular e com qualquer grupo de poder, compromete a única qualidade que teria podido tornar a sua verdade plausível, a saber, a sua boa-fé pessoal, cuja garantia é a imparcialidade, a integridade e a independência. E ela leva a esse ponto para mentira política, porque no ambiente político, justamente por esse caráter de persuasão, existe a mentira usada a bel próprio, que é a mentira política. É uma mentira que vê que, por exemplo, ela muda um ponto importantíssimo, que é: existe dois tipos de mentira que ela colocaria, que é a mentira tradicional, a mentira de individual, onde há um ponto da mentira, e ela coloca isso como um buraco num grande tecido, um tecido da verdade. E ele é facilmente perceptível, porque você vê que tem uma discrepância ali. Agora, na mentira política, entende-se que precisa mudar a narrativa como um todo. Então, ao invés de mudar assim, um ponto, ele muda a textura da realidade inteira. A modernidade, ela caracteriza como um aspecto moderno isso, porque a política, principalmente no contexto pós-Guerra Fria, ela coloca como as atitudes dos governos em visão de propagandismo, porque você muda a favor da sua propaganda para se colocar como positivo. E ele faz isso com fabricação de imagens, que essas imagens, com a população que não é não tem educação em si sobre a verdade em si, ela vai se defender esse posicionamento. Pode passar, por favor. Eu vou citar outra frase dela, porque é o que mais exemplifica isso, que é: o importante é que a arte moderna, do engano de si própria, é suscetível de transformar um problema exterior em questão interior, de tal modo que o conflito entre nações ou entre grupos retroage sobre a cena da política interna. A gente vê muito isso na contemporaneidade, a gente vê líderes políticos dizendo narrativas sobre outras nações, outros pilares de poder externos, a fim de aumentar a sua base interna, para assim ele obter mais força naquele argumento e ser benefício, porque ele não procura em primeira mão, de acordo com a Arendt, ele não procura o benefício externo, ele não está precisando disso naquele momento, ele só precisa do apoio interno para assim ele se estabelecer.
E sobre a contemporaneidade, continuando, ela fala que o mundo ele é constantemente mutável. Assim, as narrativas são constantemente mutáveis e, consequentemente, as mentiras precisam ser consequentemente mutáveis, porque não tem como estabelecer uma mentira como verdade verdadeira o tempo todo. Com o passar do tempo, com a mutabilidade da sociedade, as pessoas vão mudar de pensamento, vão mudar de opinião sobre uma coisa. A visão dela vai mudar. Então, com essa variabilidade das pessoas, você precisa, consequentemente, ficar mudando a narrativa o tempo todo. E a Hannah coloca isso como a falha principal. Porque a verdade, independente do fato ou a verdade serem inativos, eles vão sempre ser a verdade. A mentira não. Como ela é uma mudança de tecido da narrativa, ela precisa se adaptar. E nessa adaptabilidade ela se encontra vulnerável. E ela está limitada. Ela está limitada na ação da natureza das coisas que estão abertas à faculdade humana da ação. Ela, como um elemento ativo, ela está limitada às atividades dos relacionamentos das pessoas. Então, tudo que envolve as ações das pessoas, ela vai, consequentemente, ficar limitada a isso. Porque se uma pessoa simplesmente não age, a mentira não tem como perpetuar. Se eu sou contado uma mentira e eu não fazer nada sobre essa mentira, eu só simplesmente acreditar nela ficando quieto e não espalhar para ninguém, a mentira para. Ela não continua. Por mais que ela esteja agindo diretamente sobre mim. Mas a verdade ainda está ali. E é isso que ela vai colocar, principalmente em congruência com outros textos dela sobre governabilidade totalitária, que é o propagandismo, que esse tipo de narrativa, esse tipo de mudança constante é o que leva nações emergentes, nações novas, né, a uma esterilidade, porque um país em instabilidade política, juntamente com perpetuar de mentiras a benefício de um grupo menor, ele não consegue se aumentar o seu escopo de poder, que é o que toda nação busca por fim, todo Estado-nação busca no fim, é o aumento do seu escopo de poder. E essa nação nova que está fadada junto com a mudança da mentira e preocupada com isso, ela está fadada à sua esterilidade e não consegue aumentar esse escopo de poder. Pode passar. E, por fim, é o que eu já estava falando, que a variabilidade desse poder o torna incapaz. Essa mudança constante vai tornar incapaz o poder de agir, é a esterilidade da pessoa. Se você muda constantemente, precisa ficar mudando constantemente, você se cansa e você não consegue mais agir sobre. Ele nunca vai conseguir, de fato, substituir a realidade. Você cansando, uma hora a realidade vai surgir, independente se ela está parada ou não. No caso, ela sempre fica. Mas ela pode até ser, como a Hannah coloca, a verdade ela pode ser destruída, ela pode ser completamente avariada, mas ela nunca vai ser substituída, porque ela sempre vai ser a verdade. E a verdade está no, como a gente está falando, a verdade nesse caso é o fato. E o fato faz parte do passado, e o passado é imutável. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o acesso à informação, a partir disso que foi falado, e também como esse acesso à informação é utilizado na construção da verdade no direito. Essa concepção da verdade ela tem um papel muito importante no direito probatório, que aí o pessoal de direito pode me corrigir se eu falar alguma besteira, porque eu não sou de direito, mas esse direito probatório é dedicado a conceitos e princípios que vão nortear o advogado, o profissional do direito, na interpretação de regras referentes às provas em espécie. Então, a teoria geral da prova, ela exige a formulação de princípios e normas próprios que possam nortear e orientar o que é válido ou não como prova. Pode passar. E é disso que fala o autor Michele Tarufo, italiano o nome, um dos maiores nomes do século XX na área do direito probatório, e que fala bastante sobre processos jurídicos, geralmente de forma comparativa. E ele escreveu esse livro, Uma Simples Verdade, o Juiz e a Construção dos Fatos, em que ele analisa o papel do processo jurídico e do juiz em formular, a partir do apresentado, a verdade que vai levar à sua decisão final. Então, ele vê o processo
ele vê que esse processo ele acaba sempre sendo realizado numa forma narrativa. Pode passar. Primeiro, ele faz uma contextualização, falando de como as provas passaram a fazer parte do processo jurídico. Antes, no período medieval e tudo mais, era comum a prática dos ordalhos, que é como se fosse você deixar Deus decidir se uma pessoa é culpada ou não. Por exemplo, você lança uma pessoa no fogo e se ela sobreviver, ela é inocente, porque Deus jamais permitiria que o inocente morresse. E o resultado disso seria interpretado como um juízo divino, ou seja, Deus decidindo que aquela pessoa é culpada ou não. Em 1215, o Papa Inocêncio III proibiu a participação de autoridades eclesiásticas, ou seja, padres, bispos, na participação desses julgamentos, e na prática isso acabou extinguindo eles, porque precisava dessas pessoas, desses padres, bispos, para realizar o ritual. No mesmo ano, lá no que a gente conhece hoje como Inglaterra, a coroa inglesa aprova a Carta Magna, depois da deposição do João III, se eu não me engano, que permitiu que primeiro ela estabeleceu uma constituição para a Inglaterra, e segundo, que permitiu que o julgamento de súditos fosse feito pelo meio da lei e não pela vontade absoluta do monarca. E isso foi um passo muito importante para depois se institucionalizar o processo jurídico, ou seja, ele ter regras e não só ser feito a partir da vontade do rei. Na Carta Magna tem uma frase que resume isso, que seria: nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra. E voltando para a parte do Papa, que ele proibiu lá os ordalhos, isso influenciou muito o direito dos países sob influência católica, ou seja, basicamente a Europa toda naquele contexto, a iniciar a implementação de outras formas de averiguação da decisão judicial, ou seja, outros meios de fazer o processo de decisão se uma pessoa é culpada ou não. E isso passou a ser utilizado à prova, ou seja, começou a se racionalizar o processo decisório a partir da implementação das provas, ou seja, você precisa de provas para condenar e para averiguar se uma pessoa é culpada ou não. E isso seria a decisão final do juiz. Ou seja, a existência de provas é essencial para a construção da verdade jurídica, ou seja, do que vai ser decidido pelo tribunal. Nesse sentido, a informação passa a ser fundamental no processo jurídico, porque a existência de informações relevantes sobre o caso permitiria ao juiz formalizar uma verdade, aí uma frase meio assim redundante, mas uma verdade mais próxima da verdade. Pode passar. Então, o Tarufo ele percebe que no processo jurídico a construção da verdade está relacionada com uma narrativa, ou seja, com uma história de como os fatos ocorreram. E é narrativa da forma que a gente conhece como narrativa, com heróis, com vilões, com protagonistas, com antagonistas, etc. E ambas as partes tentam persuadir o juiz com a sua própria história, a fim de proteger seu cliente, as suas partes e tudo mais. E é nesse contexto que entram as provas, que seriam comprovações das narrativas pelos advogados, pelas testemunhas e tudo mais. Tendo as provas, há ao menos uma garantia de que as narrativas possuem alguma base na realidade, aquilo que foi falado, né, das verdades factuais. E isso impediria, por exemplo, preconceitos ou lugares comuns, ou seja, você basear uma decisão a partir quer dizer, em tese impediria que preconceitos fossem tomados assim, sem qualquer base em provas ou na realidade, né? Na prática a gente sabe que não é bem assim, mas em tese isso ocorreria. E aí ele faz uma distinção sobre o que é a visão holística da narrativa e a visão analítica da narrativa. A visão holística analisa apenas a coesão interna da narrativa, ou seja, vê a história como um todo, ao invés das suas partes, ou seja, ele vê a narrativa como ela está sendo construída
E, assim, nem sempre uma narrativa bem construída é uma narrativa verdadeira. Então, tem a visão analítica, que ela analisa cada enunciado, cada elemento da narrativa, e a partir dessa análise, ela vincula o que foi dito a uma prova. Ou seja, essa versão analítica, ela analisa cada enunciado a partir da sua prova. E isso permitiria construir uma decisão final mais baseada nos fatos, no que realmente aconteceu. Pode passar. Então, o juiz seria o formulador da verdade final do processo jurídico, o que implica que ele acaba montando uma versão narrativa final do que aconteceu, depois de ouvir a parte acusatória, a parte da defesa e tudo mais. E para isso existem procedimentos e normas do que ele pode fazer ou não, do que ele pode considerar ou não na sua decisão. Por exemplo, ele pode optar por excluir elementos irrelevantes ou prejudiciais à história final, e, ao mesmo tempo, incluir na narrativa fatos que considere relevante. Isso é muito interessante porque não é só apresentar a prova e pronto. Existe um tratamento da informação, a decisão da melhor informação a ser apresentada, o que pode atrapalhar o processo, o que pode ser mal interpretado, o que pode ser mal visto e tudo mais. Um exemplo, eu estou muito obcecado recentemente pelo julgamento do O.J. Simpson. Tem série e tudo, tem também um podcast que chama Modus Operandi, que fala sobre isso, é muito bom. E a promotora do processo, que é a Marcia Clark, ela tem que se desfazer de duas testemunhas que tinham ótimos depoimentos contra o O.J., mas que elas acabaram dando entrevista à mídia. E a defensoria poderia entender isso como uma testemunha enviesada. Ela poderia argumentar que essa testemunha estava querendo aparecer na mídia, que queria ganhar dinheiro com o caso, que estava ali para atrapalhar, que estava ali para dar uma coisa falsa só para aparecer e tudo mais. Então, a promotoria acabou se desfazendo de dois testemunhos que eram muito importantes, mas que poderiam atrapalhar a decisão final. Então, os juízes podem decidir ou não que uma prova pode ser esquecida pelas partes quando acredita que ela não é legal, como, por exemplo, uma prova que é obtida ilegalmente. E existe todo um arcabouço institucional e legal relacionado à obtenção, apresentação e utilização de provas. Isso pode acabar gerando um problema de viés de confirmação, que é quando você quer que algo é verdade e você dá mais atenção para o que reforça o que você já acha que é verdade e ignora o que você acredita que seja mentira. O pessoal de psicologia pode me corrigir, mas tem um experimento do pombo, que ele estava numa gaiola e toda vez que tocava uma campanha, e toda vez que abria a portinha, ele podia pegar comida e depois a portinha fechava. E aí os pombos foram adquirindo uns cacuetes, assim, tipo, ele dava uma voltinha e já ia para a porta porque achava que dando essa voltinha a porta ia abrir. E assim, ele ignorava todas as vezes que ele dava a voltinha, a portinha não abria e ia lá comer a sementinha toda vez que a porta abria, depois ele dava a voltinha. Não sei se ficou claro. Mas isso mostra que existe um viés de confirmação a partir dessas histórias, dessas narrativas, né? Mas o Tarufo, ele afirma que mesmo assim, o papel, inclusive por isso, o papel das partes seria procurar contra-argumentos a partir das provas também, ou seja, não só provar que você está certa, mas também provar que a outra pessoa está errada, e assim contradizer a narrativa da outra pessoa. E pode passar. Bom, então, dando continuação a esse texto, essa tese do Michele Tarufo, ele ainda fala da importância do juiz considerar os fatos principais e os secundários sem distinção, né, como se eles fossem igualmente importantes, e ele também alerta para o problema de do juiz analisar somente o caso concreto, sem levar em conta precedente de outras questões que podem vir a ser tão relevantes quanto para a decisão final, e falar para ele fazer esse trabalho de determinar quais particularidades daquele caso vão ser relevantes no final. E ele também fala que essa decisão sobre os fatos tem que ser embasada, né? Ela tem que ter uma justificativa. Então, ele bota esses 3 pontos, que ela tem que ser existente, completa e coerente. E, enfim, essa questão de considerar todas as provas disponíveis sem distinção para depois chegar a uma decisão o mais justa possível, que é o principal objetivo aqui. Passando.
Ele também ainda fala que o dever do juiz não é de construir os fatos, e sim de reconstruir eles, e que as narrativas processuais não constroem fatos, e sim versões narrativas deles, né? Elas não são necessariamente verdadeiras, mas elas possuem uma pretensão de veracidade. Isso basicamente significa que cada parte traz uma narrativa, e essas narrativas ainda vão passar pelo juiz, e isso não necessariamente vai ser igual a, enfim, também são redundantes, a verdade verdadeira, e basicamente é como se fosse uma versão da verdade, né? Uma pretensão de veracidade. Ele ainda elenca esses 4 níveis de uma narrativa verdadeira, que seriam os fatos principais, os secundários, que são, né, igualmente importantes, os dois devem ser considerados, os enunciados que resultam de provas produzidas, como declarações testemunhais, que eu acho que é o exemplo maior e mais claro aqui, e, por fim, enunciados que abordarem circunstâncias que fazem com que essas declarações testemunhais, por exemplo, tenham confiabilidade e credibilidade, né, desse terceiro nível. E, por fim, esse texto do Michel Tarufo basicamente traz essas conclusões da importância dos fatos para uma decisão justa, porque é a partir dos fatos, né, a partir das informações que chegam ao juiz, que ele vai construir essa verdade jurídica, que, em tese, tem que contribuir para uma decisão o mais justa possível. Então, a relevância da verdade, né, sendo ela uma questão principal dentro de um processo e não uma coisa acessória que tem que ser deixada de lado. E também a importância de você aplicar, do juiz aplicar uma metodologia racional no processo, né? Isso em contraposição a toda essa questão que já foi mencionada da Idade Média, dos ordalhos, que era um sistema de provas que avaliava se uma pessoa era culpada ou não, sem nenhuma base, né? Sem nenhuma justificativa que fizesse sentido. Então, a importância de ser uma metodologia racional durante o processo para chegar a uma melhor decisão possível por parte do juiz. E do Michele Tarufo é isso. Bom, gente, saindo um pouco dessa perspectiva jurídica, né, do que é o direito ao acesso à informação, a gente vai falar um pouquinho agora do que é a sociedade em rede. Afinal, é a sociedade que o direito ao acesso à informação está inserido. E, basicamente, quando a gente fala de sociedade em rede, é a sociedade baseada na conectividade, né, onde os indivíduos eles estão conectados a partir do surgimento de novas tecnologias que vão se originar nesse processo de evolução das tecnologias de informação. E aí, nesse contexto, a gente percebe que a sociedade passa por um processo de mudança de paradigma, né? Uma mudança de comportamento justamente porque agora as novas tecnologias vão estar dentro do cotidiano delas. E aí, dessas pessoas que, enfim, usufruem dessa tecnologia. E aí, por isso que a gente fala que o que vai reger essa sociedade em rede o que vai reger essa sociedade em rede é o paradigma tecnológico. Pode passar. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre o que é esse paradigma tecnológico, ele vai ser o que vai reger a sociedade em rede, mas basicamente ele é formado a partir de 4 pilares. Ele tem a sua própria matéria-prima, que é a informação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda produção tecnológica vai estar subordinada à informação, e aí, quando a gente fala de informação nesse sentido, é uma questão muito mais relacionada ao processamento de dados. O segundo pilar é o pilar da penetrabilidade, que traz justamente a ideia da participação dessas tecnologias no cotidiano do indivíduo. O terceiro pilar é o pilar da lógica de redes, que também é muito parecido com o próprio conceito de sociedade em rede, né? Mas ele traz essa ideia de convergência de tecnologia para justamente trazer uma interação maior entre a tecnologia e o seu uso pelo indivíduo. E o quarto pilar é o pilar da flexibilidade, que diz basicamente que as novas tecnologias elas são adaptáveis a algum tipo de contexto específico, é uma determinada sociedade, né? Pode passar. Agora, fazendo um resgate histórico, né, sobre
essa revolução tecnológica da informação e também do paradigma técnico nos Estados Unidos na década de 70, especificamente no Vale do Silício, localizado na Califórnia. Enfim, por mais que essas novas tecnologias tenham sido idealizadas a partir de algumas iniciativas militares e também da indústria eletrônica norte-americana, desde a década de 1940, de 1940 até 1960. E a gente pega um recorte que vai desde a Segunda Guerra Mundial até o início da Guerra Fria. Mas, basicamente, esse processo ele resultou no avanço das novas tecnologias, e a gente tem um papel muito forte da internet e da rede móvel como um papel mais de protagonismo nesse sentido, contribuindo para a fundamentação do conceito de globalização, a globalização como uma ideia de um mundo conectado, de redução da relação de distância entre o espaço e tempo. E aí, dentro desse conceito de globalização, a gente passa por um processo de homogeneização de comportamentos, que basicamente essa sociedade globalizada, ela traz alguns valores, ela gera alguns valores para a maior parte do mundo em que os indivíduos eles vão ser condicionados a cumprir. E aí é nesse sentido que surge a ideia do paradoxo existencial, porque na mesma medida que ele é considerado um ser universal, porque ele partilha desses valores considerados universais e que estão inseridos nesse contexto de globalização, ele ainda assim tem a sua ligação com uma identidade cultural do seu próprio país, Então ele também pode ser considerado como um ser singular, entre aspas. E enfim, existe essa dualidade, essa dissociação entre o processo de globalização e os valores presentes na identidade cultural de cada um. Pode passar. E aqui, basicamente, é uma ideia de representação desses números, a representação do acesso às pessoas à informação, que a gente está pegando um número estimado da população online, no recorte de tempo até bem curto, que vai de junho de 2000 até novembro de 2000, mas basicamente, como a gente está falando da população que está online, a gente está falando basicamente do acesso que a pessoa tem à internet. Perdão. É que eu acho que tem duas coisas legais de se mencionar, que é em relação ao total mundial, A gente vê que em 5, 6 meses o total mundial de pessoas que acessam a internet ele aumentou substancialmente, Em junho de 2000 a gente tem basicamente 332 milhões de pessoas acessando, online, e em novembro de 2000 a gente já tem 407 milhões de pessoas aproximadamente em contato com a internet. Mas outra questão que tem que ser levada em consideração aqui é a discrepância, da concentração desse acesso. A gente pode ver que alguns países e algumas regiões, como por exemplo o Canadá, Estados Unidos, o próprio continente europeu, com uma taxa de acesso muito alta, com pessoas que, enfim, têm um pouco mais de condição de usufruir desse acesso, e outras regiões, como por exemplo o continente africano e a região do Oriente Médio, que por questões econômicas, por questões também políticas, geopolíticas, elas não usufruem desse mesmo acesso, são números bem expressivos, para vocês terem uma noção, em relação a novembro de 2000, a proporção do total de pessoas que têm o acesso à internet na África e no Oriente Médio equivale a basicamente 0,0013% desses 407 milhões de pessoas. Então, assim, é um número muito baixo. A sociedade, com o tempo, vai sendo complexificada a partir do surgimento do informacionalismo, enfim, e de outras problematizações também que vão acontecendo. Mas, basicamente, é isso. Oi, gente, eu vou dar continuidade no mesmo texto que o Lucas estava falando, que é do aspecto da sociedade em rede na era da informação. Eu vou falar primeiramente sobre o informacionalismo. Pode passar, Cláudia. Tá, primeiro o contexto histórico. Ele surgiu, como o texto mesmo mostra, no contexto do século XX, onde tinha um embate entre dois modelos de produção, o capitalismo e o estadismo, e ele surge no meio desse embate como um modelo informal de desenvolvimento. Nesse modelo, a produtividade se encontrava na geração de conhecimentos, de processamento de informação e de comunicação de símbolos. Nessa forma de modelo, eles procuravam um desenvolvimento tecnológico e acumulação do conhecimento para processar as informações.
que acontece é que, né, primeiro, tipo, o que que é uma sociedade informal e qual é a sua importância? Ela vem do informacionalismo, informacionalismo, é isso. O que acontece é que ela se dá quando todas as formas sociais elas estão imersas, interligadas entre si. E com isso, todas elas são marcadas por características formais, fundamentais em comum. Elas são ligadas em redes de poder, em redes de riqueza e de símbolos. E é muito importante que com essa estrutura, ela tem uma estrutura de teia e que faz disseminar por vários territórios. E com todo esse modelo novo, vão ocorrendo várias mudanças, e o texto pontua uma mudança muito importante, que foi na estrutura de demanda do mercado de trabalho, que foram surgindo novas demandas, que a primeira era pelo trabalhadores do mercado informal. Eu sei que é muito amplo isso, mas o texto mesmo pontua o quão amplo é, e eles propositalmente não especificam nada qual é o tipo de mercado e trabalho informal, então ele fala que são todos os tipos, e aí depois os trabalhadores autônomos, e por último os subcontratados periféricos. Fazendo um adendo que o próprio texto mostra como essa última categoria dos subcontratados periféricos são as pessoas que são excluídas do mercado de trabalho. Agora, um outro ponto para fechar essa parte do informacionalismo e para entrar no próximo, que é de exclusões, é que todos os países que eles participam dessa economia global, primeiro, não são todos os países, e todos os países que participam, eles participam de formas desiguais, que são bem diferentes. Tem um desnível participativo deles, que é nascente da diferença entre eles do sistema informacional, que vai levando a preocupações preocupantes de exclusão digital, social e outras exclusões que eu vou falar no próximo slide. Pode passar, Clara. Tá. As exclusões. O texto divide exclusões em... Aqui, vocês conseguem ver, né? Exclusão digital, exclusão da África e exclusão do Brasil. Tem alguns dados que eu vou falar que... É que, assim, o texto é ótimo, mas ele foi feito há um bom tempo atrás nessa questão. Tipo, dá para ver que está um pouco desatualizado. Então, tem algumas coisas que... alguns dados que não são tão... São bons, mas não estão tão atualizados. Ok. Isso dito, primeiro, a exclusão digital. A exclusão digital, ela é um problema que gera uma exclusão social, e o G8 vê isso como um grande problema, tanto que eles tentam enfrentar os efeitos da exclusão social. Eles fizeram vários debates e pontos de discussões, que o principal problema, é um pouco óbvio, né, mas são as desvantagens da revolução tecnológica da informação. O que acontece é que com ela acaba contribuindo para acentuar as diferenças sociais entre as pessoas pobres e as pessoas mais ricas. E um dado que, novamente, hoje em dia deve ser um pouco diferente, mas acho que é válido de mencionar também, que é que, segundo a ONU, Nova York tem mais internautas do que toda a África, e 90% das pessoas que acessam a internet pertencem aos países mais ricos, que representam apenas 16% da população mundial. Coisas que sabíamos, mas sempre bom lembrar. E aí, um trecho que eu achei muito, muito legal para poder sintetizar um pouco isso, porque senão, enfim, tem muita coisa para falar, que é um trecho que eu botei aí no slide que eu vou ler, que é: se de um lado a tecnologia suaviza o ser humano, de outro, o desenvolvimento de uma razão tecnizante tem acarretado desumanização. Se a tecnologia permitiu uma explosão produtiva e melhorou, assim, as condições de vida de parcelas significantes da humanidade, ela também, tornada a propriedade privada e subordinada cada vez mais à lógica do mundo de produção capitalista, tem gerado exclusão e miséria e arranhado perigosamente os limites da própria sobrevivência da espécie humana. Acho que esse é um ponto bem interessante depois para nós falarmos do debate. Ok, agora exclusão da África. A exclusão da África não é só digital, e pontua bastante texto que tem vários esforços já para melhorar essa condição da nação africana, tanto que foi feita uma faculdade virtual da comunidade africana, onde eles tentam superar as barreiras do acesso à educação, focado em uma educação tecnológica. E o texto também coloca como é uma região que é mais cruelmente excluída da sociedade de redes, porque numa entidade assim econômica, numa economia informacional global, ela fica uma postura de marginalizada da economia, por conta do trecho que eu botei aqui, que é da resignação à maldição estrutural condenada pelo passado colonialismo, pelo presente da globalização e pelo futuro da internet. Como não foi feito nada, o passado continua, enfim, se perpetuando. E aí, tem uma parte que é interessante, que eles também fazem no Brasil, que eu vou falar, que é que eles colocam como pode mudar a situação. E aí, eles botam duas
soluções ou modos para melhorar, que o primeiro é abolir tudo isso, mas o próprio cara do texto fala que é um pouco difícil fazer isso agora, então ele já descarta e vai para a segunda solução, que é uma integração dos sistemas globais de competitividade, abrindo os mercados para o desenvolvimento e de informação e comunicação. É um pouco óbvio, né? Acho que é um pouco mais difícil de implementar na vida real. E aí, por último, o Brasil, que acho que, enfim, né, não vou pontuar porque são coisas um pouco óbvias que a gente viveu na pandemia, que já ficou muito mais claro do que era antes, mas acho que não precisa pontuar, mas lembrei bastante disso lendo, e fica muito mais visível todos os aspectos que eu vou falar que ficou na pandemia, e principalmente no modelo EAD, que era o único possível. E aí que já no Brasil falam bastante sobre inclusão social, mas é pequena a porcentagem das pessoas que realmente usufruem dos benefícios advindos da tecnologia e de informação. E usufrutos também, óbvio, que é para o trabalho, mas principalmente para lazer, para poder se divertir. E acaba que uma pequena parcela da população brasileira, só elas conseguem usufruir plenamente as novas tecnologias, e a grande maioria nem vai ter o acesso às coisas básicas. E um ponto muito interessante, mais específico do Brasil, é que está muito ligado ao nosso alto índice de analfabetização. E é um ponto muito importante para poder entender por que tem essa dificuldade no Brasil dessa exclusão específica. Eles têm um alto nível de analfabetização, óbvio que tem diferentes tipos. O próprio texto também não especifica qual ele está falando, mas fala que o índice de analfabetos é muito alto e acaba que dificulta mais o aprendizado através das redes sociais. E aí, novamente, como dessa situação, eles botam que foi feito, que algumas, mas eu escolhi só uma, que é um comitê de democratização da informática, a CDI, que é ligada a uma ONG que inicia seu trabalho comunitário nas favelas do Rio para trazer informação de como utilizar e como pode ser utilizada da melhor maneira e como vai ser utilizada para ajudar eles. É isso, gente, que eu tinha para falar. Olá, pessoal. Então, agora já chegando ao fim, né? Porque o horário já está um pouco avançado. Eu vou falar um pouco sobre como a sociedade em rede na qual a gente está inserido é uma sociedade de transparência que se assemelha muito a um panóptico digital. Talvez. A gente vai ver isso a seguir. Então, esses conceitos, né, os dois, de sociedade de transparência e panóptico digital, eles foram cunhados pelo autor germano-coreano Byung-Chul Han, que eu não falo coreano, tentei aqui. Enfim, ele lançou esse livro chamado Sociedade da Transparência, em que ele demonstra como a emergência da sociedade em rede, a globalização, fez também com que a demanda por informação e transparência crescesse muito, e com isso a vigilância e o controle. Nós aceitamos que a gente está o tempo todo nessa sociedade em rede, e a gente aceita isso, porque a gente o tempo todo quer saber o que está acontecendo com o nosso amiguinho, a gente quer saber o que está sendo votado, a gente quer saber de tudo que está acontecendo. Nós temos medo de ficar por fora das coisas, desde uma votação de um projeto de lei, desde uma festa, e esse medo provém justamente desse medo de faltar uma informação. O que nos leva cada vez mais a gente estar conectado ao celular o tempo todo, ver a notificação o tempo todo. O autor até pontua como é interessante que hoje em dia a gente baseia o curso do nosso dia, da nossa semana, sei lá, baseado nas nossas notificações. Então, sei lá, se a gente planejou sair, a gente recebeu uma notificação do orientador, tem uma mudança para fazer, a gente vai parar, vai acabar com aquele plano para a gente fazer o que tem que fazer, não é? Então tá, nesse espaço digital o que acontece é que ele nos provê informação, mas ele também molda os nossos comportamentos e ele interfere um pouco na forma como a gente se sociabiliza em sociedade, né? Óbvio, só vai ser em sociedade mesmo. Enfim. Então, uma vez que nós todos somos sujeitos incompletos, né, que roubando um pouco da proposta de Lacan, a gente procura essa aprovação no outro, o que nos torna presas fáceis também dos grandes fluxos da internet e do capital, né? As nossas relações são trocadas por conexões no LinkedIn, conexões no Instagram, conexão em todo quanto é lugar, e nós esperamos dessas pessoas com quem nós estamos conectados transparência. A gente quer saber o que está acontecendo com ela o tempo todo. E nós temos essa disposição e necessidade de nos expor em rede. Nós não ganhamos nada com isso. A gente sabe que os nossos dados, tudo que a gente coloca em rede está sendo vendido, nossos dados são quantificados, mas a gente continua colocando tudo em rede, porque nós concordamos com esse monitoramento, né? Nós consentimos com os termos de serviço, política de privacidade, a gente só aceita para poder entrar
no TikTok. Vamos baixar o TikTok, a gente vai aceitar todos os termos ali, não vamos ler nada, e é isso. A gente sabe que está tudo sendo vigiado, mas a gente continua fazendo isso, né? Então, por meio desses softwares, esses algoritmos, as redes elas identificam o que a gente quer e elas nos direcionam para o consumo, né? Ela vai moldar a nossa preferência e, de certa forma, até homogeneizar a gente, né? Querendo ou não. E é o que a gente vê hoje em dia, com o trend de cabelo, trend de roupa no TikTok, que teve aí na pandemia, todo mundo pintando aqui a frente do cabelo de colorido ou de branco. Por quê? Porque estava na moda. É isso, né? Ela está moldando o nosso comportamento. E nesse sentido, as relações elas que ocorrem, né, no meio digital, elas se confundem com aspectos econômicos que já são previstos, planejados e administrados por grandes empresas que estão ali manejando nossos dados o tempo todo. E a gente sabe disso. Essa necessidade de exibição constante, ela pressupõe também uma transparência recíproca, porque você não quer apenas se mostrar, mas você também quer que o outro expõe a vida dele, né? Você quer saber o que ele está comendo, você quer saber onde é que ele está, você quer saber se ele está viajando, se ele está no estágio novo, você quer saber de tudo. E aí isso cria uma relação de vigilância mútua, em que nós vivemos sob controle constante, o tempo todo, em todos os lugares, em todos os momentos. Dessa forma, todos os nossos laços e elos, eles são plastificados, querendo ou não, eles usam esse termo no momento, dentro dos padrões da internet. Nós nos convertemos em seres que têm exibição como parte significativa da nossa vida, né? Ainda que a gente não admita, né? A gente gosta de, é intelectual, não, eu não gosto de postar foto minha, eu só gosto de postar foto de livros, de café, não sei o quê. Mas, bom, a gente está inserido aí, gente, na cidade de rede, é assim que funciona. E nós alimentamos esse apetite por compartilhar esses momentos belos da nossa vida, momentos perfeitos. Nunca é ruim, né? Só o perfeito, mesmo sem saber quem tem acesso, né? A gente pode colocar, sei lá, o Instagram em público, a gente não se importa em quem está vendo, a gente só quer colocar o que a gente está fazendo naquele momento. E também nós queremos respostas muito rápidas para tudo que a gente divulga. Então, a gente quer a resposta para o e-mail que a gente manda para a orientadora, você quer a sua nota rápido, você quer o comentário do seu crush ali na DM do seu Instagram, sem a gente ter nenhum momento espontâneo e legítimo nas nossas vidas, em que a gente coloca o celular de lado e a gente vai para um show para ouvir o show. Não, você quer ir para o show porque você quer fazer o stories daquele show. Bom, e aí nós permitimos dessa forma e até desejamos que a vigilância se intensifique, porque se não tem nada de novo para a gente ver, a gente fica entediado. Essa musiquinha aí no TikTok já está rolando há uma semana, não quero mais, quero algo novo. Thank you, next. Nossa vida, então, ela é pautada, né, nesse desejo constante por mais clareza, transparência o tempo todo. Tanto que a nossa geração é até bem menos religiosa do que as gerações anteriores. E o autor ele aponta que isso se deve pelo fato de que a nossa sociedade atual, né, ela valoriza muito mais a transparência no lugar da transcendência. Porque se você não pode ver aquilo ali diretamente, se você não pode comprovar aquilo ali naquele momento, instantaneamente, você acha que não é válido você perder o seu tempo com aquilo, né? Então, vocês, todo mundo se entrega voluntariamente a esse olhar do panóptico digital, cujo centro não é um policial que está lá no meio, mas são as redes sociais, através da qual nós espionamos e nós somos espionados, né? Nós pensamos em função do que o outro vai pensar da gente, do que ele vai falar da gente. Nós somos movidos de acordo com essa supervisão que é feita daquilo que a gente expõe. E aí, dessa forma, a transparência se torna violenta, né? Uma sociedade em rede, ela pode se tornar uma sociedade de controle muito facilmente. Um panóptico mesmo, em que os próprios detentos, eles colaboram ativamente com a construção e conservação dessa penitenciária, da qual não tem saída, né? E você não quer sair. Lá, o indivíduo ele não é vigiado, né? Por coerção nenhuma, ele se expõe porque ele quer. Então, a partir disso, né? No final, o Byung-Chul Han, ele conclui que a transparência total ela pode aniquilar a nossa liberdade e até a nossa heterogeneidade, como já foi apontado por outro dos meus colegas aí durante a apresentação. E é por isso que nós precisamos usar as redes com cautela e ver essas redes como um meio, mas não como um fim em si mesmas. E, bom, com isso eu acho que a gente encerra a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos conversar, dialogar um pouco sobre esse tema importante.